na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, ao pêndulo de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no logo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada,
aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se a faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, que muito é usado no meio pentecostal para falar do diabo, né? Que o diabo veio matar, roubar e destruir. Tipologicamente você pode usar, mas não é isso que diz o texto, não. Aqui quem veio matar, roubar e destruir é os falsos pastores, é os falsos líderes. Não é o diabo. Aqui, Jesus está falando que ele é o bom pastor, e o ladrão é o que não entra pela porta do curral. É o ladrão aqui, Jesus deixa bem claro aqui. Verso 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Então Jesus está fazendo uma parábola, ensinando através de parábola, sobre o bom pastor e o pastor negligente, sobre o líder que ele era e os falsos líderes que eram os judeus, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus da época. Então Jesus nos ensina muito nesse texto. E esse texto muitas vezes é usado para as pessoas, né, fazerem prosélito para si e outras coisas mais. Mas eu quero meditar com os irmãos nessa noite, com a ajuda de Deus, sobre exatamente um título bastante importante, baseado nesse texto que nós lemos aqui. O que é vida abundante nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Porque ele diz aqui no verso 10, o ladrão, que é o mau pastor, que é o falso líder, não vem, veja bem, o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é vida abundante nos ensinamentos de Cristo? Existem alguns conceitos errados e, se Deus permitir, nós vamos falar sobre essa questão. E para nós sabermos, irmãos, o que é vida abundante, primeira coisa que nós temos que saber é o que nós somos para Deus hoje. Porque senão nós não vamos entender nunca o que é vida abundante. Porque no conceito da teologia hoje, a teologia da prosperidade, vida abundante é a vida de rico. Deus pode nos abençoar? Pode. Eu sempre falo, Deus pode fazer essas cadeiras de plástico se tornar ouro? Pode. Deus tem todo o poder. Mas aonde Deus vai ser glorificado em transformar uma cadeira de plástico em ouro? Aonde vai Deus ser glorificado? Deus é glorificado através das nossas vidas. Então veja bem, o que é? Qual é o conceito que nós temos de vida abundante? Então, para entendermos que é vida abundante, temos que saber o que somos para Deus. Jesus está falando aqui para os judeus, e os judeus não entendiam, mas muitos acreditaram e creram nele. É o que o texto termina dizendo. Muitos não creram, mas muitos acreditaram e creram nele. Os ensinamentos de Cristo não é fácil você entender, porque os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é espiritual, e a nossa mente, a nossa visão, ela é carnal. Então, para nós entendermos muitas vezes o ensinamento de Cristo, foge do âmago do ser humano. Você tem que ver pelos olhos espirituais. Pelos olhos carnais nós não entendemos o ensinamento de Cristo. E os judeus não entenderam, como muita gente não entende hoje. Eu sempre falo, fazer uma falsa hermenêutica, uma falsa exegese, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, interpretar o texto bíblico como o Senhor ensina é difícil. Então, veja bem, primeira coisa que nós temos que ver, entender, é exatamente o que nós somos para Deus.
E quando nós começamos a ler aqui no verso 2, o verso 4, em primeiro lugar, nós somos as ovelhas do Senhor Jesus. Deixa bem claro aqui. Aquele, pois, que não entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. E o que tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então aqui existe um relacionamento espiritual entre nós e o Senhor. O Senhor nos conhece, nós somos ovelha dele, e nós conhecemos o Senhor. Então existe um relacionamento entre a voz do Senhor e a nossa voz. Nós conhecemos a voz do Senhor, e o Senhor conhece a nossa voz. Então a primeira condição que é colocada é que nós somos ovelha do Senhor Jesus Cristo. E Ele, como pastor, nos conhece, conhece muito bem a cada um de nós, até mais do que nós conhecemos a nós mesmos, a verdade é essa. Ele conhece o profundo e escondido de cada um de nós. Nós não podemos ocultar nada do Senhor, porque Ele conhece lá o nosso interior. Então, primeira coisa, nós somos as suas ovelhas. E se nós somos ovelhas, nós temos um dono. Hoje de manhã nós estamos falando sobre a teologia sistemática de Jesus Cristo e falamos sobre essa questão, que o maior problema do cristianismo hoje é sobre duas coisas importantes na cristologia. É que Jesus é o nosso Senhor. Veja bem, Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos salva e Ele é Senhor sobre nossas vidas, e Ele é o nosso mestre, é Ele que nos ensina. Então esse relacionamento tem que existir. Se somos ovelha, nós temos um dono. A não ser que seja ovelha perdida. Mas se for perdida, tem um dono também, que o dono perdeu. E Jesus conta uma parábola sobre isso. Aquele tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 guardadas e foi buscar. E você é uma dessas ovelhas que ele foi buscar. Então nós temos um dono. Nós não somos aleatoriamente nesse mundo, porque o conceito de igreja hoje é um conceito mesquinho. Não, irmãos, nós somos ovelhas do Senhor, compradas pelo sangue dele, somos lavados e remidos do sangue do Senhor, o Senhor é o nosso dono, é Ele que nos fez ovelha sua e do seu pastoreio. Então, a primeira coisa, nós somos ovelhas do Senhor. No verso 9, veja bem o que o Senhor fala aqui, ó. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará a pastagem. Então nós somos as suas ovelhas salvas, porque existem outras ovelhas que não estão no aprisco ainda. Olha só, nós somos ovelhas do Senhor, ovelha salva, entramos pela porta, agora estamos salvos, a salvação é gratuita, não é meritória dos nossos esforços, mas é dada única e exclusivamente pelo sumo pastor, pelo Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, pagou o preço do resgate que nós não podíamos pagar, mas Ele pagou por nós lá na cruz do Calvário. Olha que maravilha! Tudo isso nós temos que entender para nós sabermos esse relacionamento nosso com o Senhor. Então nós somos ovelhas dele, somos ovelhas salvas, nós somos salvos, ele tem muita gente para ser salvo. Terceira coisa, somos suas ovelhas direcionadas pelo sumo pastor. Verso 3, verso 4, quem nos direciona? Veja bem que nós somos ovelhas salvas, mas agora nós somos direcionadas. E quem nos direciona é o Senhor Jesus Cristo, como sumo pastor. Eu posso orientar os irmãos, mas quem vai direcionar os irmãos ao céu é o Senhor Jesus Cristo. Quem intercede por você lá no céu é o Senhor Jesus Cristo. Quem advoga a tua casa lá no céu é o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso e homem nenhum no mundo pode fazer isso. Nenhum homem pode fazer isso, mas o Senhor Jesus Cristo, que está exaltado, assentado à destra de Deus, Ele pode fazer por mim e por você. Porque nós somos as suas ovelhas. Ele nos comprou, nos resgatou, nos redimiu. Então veja bem, nós somos as suas ovelhas, direcionadas pelo seu pastor.
E é interessante que nesse relacionamento, irmãos, isso aqui é uma sequência tão lógica. Nesse relacionamento, veja bem, nós vemos agora no verso 14, olha que coisa maravilhosa. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, veja bem, somos as suas ovelhas conhecidas por ele e conhecemos a ele. Aqui é que eu quero parar um pouco com você. Irmãos, ser cristão não é utopia. Ser cristão não é simplesmente algo para pessoa ignorante, como é o conceito de muitas pessoas, não. Ser cristão é o maior privilégio que o ser humano tem. Porque só é cristão aquela pessoa que recebeu de Deus uma iluminação do céu, que ele se tornou filho de Deus através do sacrifício de Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo através do sangue de Cristo. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. O que nós somos diante do Senhor, o que nós temos diante do Senhor. Então, veja bem, nós somos as suas ovelhas conhecidas. Meu Deus, irmãos, eu fico pensando, para muitas pessoas talvez você não seja conhecido, você é uma pessoa insignificante. Para muitas pessoas nós aqui somos insignificantes. Mas o importante é que para o Senhor, você é a pessoa conhecida, é a pessoa que Ele fala com você, é a pessoa que Ele ama, e é a pessoa que Ele está preocupado com você. Olha que privilégio. Irmãos, isso é grandioso para nós seres humanos, que nós não merecíamos isso. Outra coisa eu vejo aqui no verso 15, irmãos, olha diz o verso 15 aqui, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora no verso 15, nós somos as suas ovelhas amadas, assim como ele conhece o Pai, olha aqui, verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aí então nós somos o que agora? As ovelhas amadas do Senhor. E nesse relacionamento, nós vamos ver agora no verso 28, o que é que o Senhor fala agora no verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós somos as suas ovelhas protegidas, irmão. Você é protegido de Deus. Não é homem que te protege, não é ninguém que te protege, mas quem te protege é Deus através da pessoa de Cristo. Porque Cristo nos ama, nos redimiu, nos comprou, nos lavou através do seu sangue, e pelo seu amor imenso e eterno agora, existe uma proteção. É por isso que o salmista diz que quando nós estamos na luta, na guerra contra as hostes do mal, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Jesus falou assim, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus nunca abandonou seus filhos. O Senhor, como sumo pastor, como o melhor pastor do mundo, nunca abandonou e nunca irá abandonar nenhum de nós. Muitos podem não te conhecer e você ser insignificante até para o teu parente, mas você tem um Deus do céu que está lutando por você nesse momento. Coisa grandiosa, irmãos. Você quer coisa melhor que isso? Ah, pastor, eu queria estar lá em Brasília. Não, filho. Dr. Lloyd Jones, ele usava uma frase, dizia assim, olha, se alguém te chamar para ser o primeiro-ministro da Inglaterra, e Deus te chamar para ser um pregador do Evangelho, um salve Jesus Cristo, rejeite o primeiro. Primeiro-ministro da Inglaterra, você te rejeitar, porque você foi chamado por Deus e para ser um pregador do Evangelho. O privilégio que tem o ser humano. Você rejeitar ser primeiro-ministro da Inglaterra para ser um chamado de Deus e pregador do Evangelho. Mas muita gente não faz isso não, porque não sabe o valor que ela tem para Deus. Nós não sabemos o valor que tem para Deus. Então, veja bem, primeira coisa que temos que entender, o que é vida abundante, é saber o que nós somos para Deus.
Um Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos comprou, que pagou um preço, aquele que nos ama, aquele que está conosco, se relacionando conosco, através da sua palavra, através do Espírito Santo, nos protegendo, nos guardando. E nós muitas vezes, irmãos, achamos que estamos órfãos nesse mundo, mas não estamos não, a igreja não está órfã no mundo não. Em segundo lugar, temos que entender agora o que o Senhor é para nós. Nós somos ovelha dele, conhecida por ele, acariciada por ele, protegida e tudo mais. Então temos que entender o que o Senhor é para nós. Primeira coisa, nós vemos aqui no verso 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, em primeiro lugar, o Senhor é o nosso bom pastor. Por melhor que seja o pastor humano, ele é falho. Mas o bom pastor nunca vai falhar com você, de jeito nenhum. Esse aqui não falha não. Esse aqui não falha. Não tem jeito de falhar. Porque ele é, essa palavra é o bom pastor. Está escrito aqui, olha. Está escrito aqui, olha. Olha, vê. Eu sou olha só o artigo definido. Eu sou o bom pastor. O bom sou eu. Jesus falando. Não é o Pedrosa, não é o apóstolo, é eu, Jesus. Eu sou o bom pastor e acabou. Definiu tudo, irmãos. O que mais você quer? Eu não sei mais o que as pessoas querem. Eu não consigo entender mais o que as pessoas querem. Com a proposta dessa, com um presente desse, e a gente ainda muitas vezes somos ingratos e indiferentes com o Senhor. Mas ele diz assim, eu sou o bom pastor. Então veja bem, ele é o nosso bom pastor. Em segundo lugar, eu vejo no verso 14 e no verso 27, quando ele diz aqui, ó, verso 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Então veja bem, o Senhor, ele é o nosso orientador. O pastor é aquele que conduz o rebanho. É aquele que procura alimentar o rebanho. É aquele que procura proteger o rebanho. Por mais que você tenha um pastor terreno que procura cuidar de você, mas quem vai estar noite e dia com você é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o pastor que nunca vai te abandonar. Você estiver na luta, ele vai estar com você. Você estiver na fornalha, ele vai estar com você. Você vai estar na cova do leão, ele vai estar com você. Você vai estar no meio do mar agitado, ele vai estar com você lá, irmão. Ele vai estar lá conosco. Não importa onde estivermos, ele vai estar lá conosco, irmãos. Então o Senhor, ele é exatamente o nosso orientador. Aquele que nos conduz, ele vai conosco dia a dia, nos conduzindo, nos orientando, pegando nossa mão muitas vezes, porque ovelha dá trabalho. Uma vez eu fui lá para o interior lá, e um camarada comprou o sítio do meu avô lá, ele é criador de ovelha. E eu perguntei para ele assim, rapaz, e aí? Ele falou assim, rapaz, isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho, você não quer saber como dá trabalho, ovelha. Para você manter isso aqui, como dá trabalho. Primeiro você tem que ter um bom cachorro. Se você não tiver um bom cachorro, você não vai ter de jeito nenhum, porque o cachorro é que vai fazer as ovelhas. Nunca pensei isso. Depois eu vi na televisão isso aí. O cachorro é que vai colocar as ovelhas no trilho certo. O cachorro fica rodando e deixa tomar conta delas. Se você não tiver um bom cachorro, você não vai ter um bom rebanho. E precisa ensinar elas a beber água, precisa mostrar tudo, porque o bicho não sabe nem beber água. Imagina o trabalho que você dá para Jesus. Talvez os irmãos não, né? Mas eu sei que com certeza eu dou muito trabalho para ele. Eu como ovelha, irmãos, vocês talvez não, né? Mas vou dizer uma coisa, irmãos, olha, irmãos, a coisa é séria, irmãos. E às vezes, sabe, a gente não presta atenção nessas coisas. Eu acho que às vezes Jesus fala assim, mas o que eu faço mais para essa abençoada, hein? O que eu faço mais? Não é possível, né? Que só falta
pegar no colo e carregar, e assim mesmo está achando ruim ainda, né? Meu Deus, irmãos, o que Jesus é para você e o que você é para Ele. O que o Senhor faz por nós e o que nós fazemos para Ele, fazemos nada. Outra coisa que nós vemos aqui nessa questão, de tempo de entender o que o Senhor é para nós, é que o Senhor é a nossa única porta. Verso 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Não existe, veja bem, o Senhor é para nós a porta de entrada no céu, para a nossa salvação. É a porta de entrada das nossas petições, nossas orações. Hoje existe um monte de teologia fajuta aí, né? Que o camarada pode interceder por você, te proteger, mas tudo mentira. A única porta que é aberta no céu para você entrar através da oração, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a porta que não fecha, 24 horas por dia está aberta para você entrar a hora que você quiser. Então o Senhor é isso para nós. Então outra coisa que nós vemos aqui, nessa questão do Senhor, queremos entender o que o Senhor é para nós. O Senhor é o único protetor e doador das nossas vidas. Verso 15 nós vemos aqui: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então o Senhor, Ele é o único protetor e doador das nossas vidas. Irmãos, não existe vida sem Jesus. Por isso que Ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. A pessoa sem Jesus, ela não tem vida. Preste atenção muito nisso, porque nós erramos muito nisso aqui. As pessoas têm fôlego de vida dado por Deus, mas a vida aqui está falando de vida eterna, vida com Deus. A pessoa pode ter um bom fôlego de vida, ser um grande atleta, bater todos os recordes do Guinness e tudo mais, mas não tem vida de Jesus, então não tem o essencial. A questão é que você tem vida, e vida abundante, que é a vida que Jesus te dá, a vida eterna com Ele, a vida de harmonia, de comunhão com Ele. Irmãos, como isso é grandioso, como é glorioso para nós, irmãos. Saber que eu tenho um Deus que se preocupa com a minha vida, principalmente a vida eterna. Ele está lutando muitas vezes contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo, em meu favor, em teu favor, como diz Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Essa batalha que não cessa noite e dia, Satanás querendo tirar o nosso foco da cruz e colocar o nosso foco em qualquer outro lugar. Mas o Senhor, como teu pastor, Ele está noite e dia vigiando por você, te protegendo, te guardando, para que você não perca o foco, para que você não perca exatamente o céu. Então veja bem, o Senhor é o único protetor e doador das nossas vidas. Primeiro, nós temos que entender veja bem, o que nós somos para o Senhor. Segundo lugar, nós temos que entender o que o Senhor é para nós. Então agora, eu vou fazer exegese do texto para aplicar o texto em nossa vida, no ensinamento do Senhor. Terceiro lugar, o que é a vida abundante nesse contexto dos ensinamentos de Cristo? Em primeiro lugar, para os perdidos, Jesus Cristo é a vida abundante da salvação. Para os perdidos, Jesus é a vida abundante da salvação. É só através dele que existe salvação. É só através dele que existe comunhão com Deus. É só através dele que nós somos resgatados. É só através dele que nós podemos nos aproximar de Deus. É só através dele que a porta do céu se abre para você, dentro da tua casa, no teu quarto, lá você fechado, ou na sua empresa, dentro de um banheiro, você orando. Mas Deus, através de Jesus Cristo, abre a porta do céu para você entrar. Irmãos, você quer mais o que, irmão? O que mais nós queremos? O que mais nós queremos? Então, em primeiro lugar, nesse conhecimento de Cristo, para os perdidos, Jesus Cristo é a vida abundante da salvação. Para os que estão doentes, o Senhor é o médico dos médicos. O são não precisa de médico, mas os doentes precisam. Enfermidade de alma, não existe médico que cure. Ele pode dar
analgésico, dá uma droga qualquer lá, com comprimido, para você tomar e ficar grogue, dopado. Mas não vai ter cura. Agora, o médico dos médicos cura qualquer tipo de enfermidade. Principalmente a enfermidade do pecado. Ele é o médico dos médicos, irmãos. Para os doentes, a crise chegou. Ele é o médico dos médicos, Ele cura, Ele é o Senhor, Ele é o doutor dos doutores, Ele é aquele que fala assim, olha, aquieta e aquieta, tenha vista, tenha ouvido, você vai ouvir. Deus, Ele tem poder para fazer em nossas vidas infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Porque Ele é todo poderoso. O Senhor Jesus Cristo é todo poderoso. E muitas vezes, irmãos, nós cultuamos um Jesus tão pequeno. Eu fico revoltado com isso, mas revolta santa mesmo. Eu fico revoltado que às vezes nós cultuamos um Jesus tão pequeno, e quando Ele é tão grande, e nós não vemos um Jesus grande, nós vemos um Jesusinho tão pequenininho, né? Às vezes até como um coitado, mas Ele é grande e quer fazer de você um gigante. Porque quando Ele entra na nossa vida, no nosso coração, mesmo com nossas debilidades físicas, emocionais e espirituais, Ele faz de nós um gigante. Na fé, na coragem, para vencer as barbáries desse mundo. Porque se não for Ele, meu irmão, você não vai vencer não. Pode esquecer. Sem Jesus, como diz o louvor antigo, não somos nada nesse mundo. E sem Ele nada podemos fazer. Nada. Então, a vida abundante nesse contexto de Jesus, primeiro, para os perdidos Ele abunda a salvação. Para os doentes Ele é os mestres do médico. Para os que estão fracos na fé, o Senhor é a força abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Você está fraco na fé? Pastor, pode te dar uma palavra de conforto, que é obrigação. Pastor pode te dar uma palavra de alento, mas quem vai te fortalecer é o Senhor. Ele que nos fortalece com a força do seu poder. Eu não tenho poder para entrar na tua alma, mas o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, seu Espírito Santo, Ele entra na tua alma, divide juntas e medulas, discerne o pensamento do coração do ser humano da mente e faz grandes coisas no ser humano. O Senhor Jesus Cristo faz isso. Por quê? Porque Ele, irmãos, sabe o que é? Ele é o Senhor que nos dá força abundante. Às vezes nós queremos força, eles vão procurar força no lugar errado. Irmãos, você pode ser um basista, né? Levantar 190 quilos, né? Você fazer um leg press com 400 quilos, né? Você pode ser um gigante, né? Não adianta nada não. Quem vai te dar força de alma, força de espírito é o Senhor Jesus Cristo. Você está abatido? Ah, filho, Ele é o Senhor que faz isso aí. Força, veja bem. Ele é o Senhor que nos dá força abundante. Para os cegos espirituais, o Senhor dá abundante visão espiritual. Irmãos, existem uns programas aí sobre visão espiritual. Cuidado. Visão espiritual, no conceito de ensinamento de Cristo, não é metodologia humana. Visão espiritual quem dá é o Senhor. É esse relacionamento místico. O Senhor falando com você, você falando com Ele. Essa interação de ideias. Isso aí que é exatamente nesse contexto aqui, visão espiritual. É você se relacionando com o Senhor. Você ouvindo e Ele falando. É você falando e Ele ouvindo. Aí é visão espiritual. Mas pastor, eu nunca ouvi a voz do Senhor. Leia a Bíblia na sua casa, você com espírito de oração, que você vai ouvir o Senhor falar. Ouça a palavra pregada que Deus vai falar com você. Então o Senhor, veja bem, Ele nos dá o quê? Para os cegos espirituais, o Senhor dá abundante visão espiritual. Muita gente hoje procurando visão espiritual em profeta, procurando visão espiritual em vidente, que hoje existe também vidente nas igrejas, que é coisa do cão.
Irmãos, o dom de profecia existe, de revelação existe, mas pessoas que fazem adivinhação. Hoje tem até, rapaz, pega a mensagem dos anjos para o seu dia, horóscopo cristão. Para com isso, irmãos. Você quer visão espiritual? Nesse relacionamento Deus te dá. Você falando com ele, ele falando com você. Você ouvindo ele e ele ouvindo você. Aí você vai ter visão espiritual. Você vai saber exatamente o que ele quer de você, o que você precisa e que você quer dele. Outra coisa, irmãos, para os medrosos e covardes, o Senhor é abundante coragem para vencer. Irmãos, já falei, volto a repetir. Não existe pessoas que vençam na vida sem o Senhor Jesus Cristo. Paulo chega ao ponto de dizer assim, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, nós podemos até, em certos momentos, através da nossa pessoa, através daquilo que Deus nos dá, adquirir algumas coisas. Mas para você vencer na vida, quem faz você vencer é o Senhor. Se não for o Senhor, nós não vamos vencer de maneira nenhuma. Tem muita gente de posição, estudada, muita gente capacitada por Deus, mas não vence porque não se chega ao Senhor. Não vence porque não chega ao Senhor. Se chegar ao Senhor, aí Deus já capacitou, Deus já abençoou, aí a pessoa vai vencer. Porque quem nos dá a vitória, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por Jesus Cristo, Senhor. É por Jesus Cristo, é por meio dele, é ele que nos dá a vitória. Irmãos, as pessoas infelizmente, muitas vezes, ficam brigando para cá, brigando consigo mesmo, briga com tudo quanto é coisa que acontece nesse mundo, mas não vence porque não coloca o Senhor na frente para ela vencer. E outras pessoas, Deus faz a pessoa vencer e ela coloca o mérito ou o crédito em qualquer outra coisa, né? Menos no Senhor. Também vai pagar o preço também. Porque quem faz acontecer é o Senhor. Daniel viu muito bem isso lá na Babilônia. Daniel viu isso. E ele reconheceu que o Senhor é que fazia, dando nas interpretações do sonho, como no seu realizar na Babilônia. Daniel viu isso. E a mesma coisa tem que ser nós também, irmãos. Então, veja bem, para os medrosos e covardes, o Senhor é abundante coragem para vencer. Para os que estão ameaçados e oprimidos, o Senhor é o protetor e o libertador. Protetor e libertador. Você está cansado e oprimido? Ele fala assim, olha, eu sou o teu protetor, eu sou o teu libertador. Israel estava oprimido lá no Egito, cativo lá. Mas Jesus mandou seu anjo lá, Deus mandou seu anjo e foi lá o Senhor libertar o seu povo. Você pode estar cativo e oprimido por um monte de adversidade da vida. Desiludido, angustiado, amargurado, tudo isso faz parte da nossa alma, são departamento da nossa alma, mas o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso protetor, só Ele pode nos libertar das amarras dessa vida, só Ele. E como também nos proteger, Ele pode nos proteger e nos libertar, porque Ele é o Senhor. E é interessante que Hebreus capítulo 2, o escritor dos Hebreus fala exatamente que tudo que nós somos tentados e provados, Jesus foi tentado também para que Ele possa socorrer aqueles que chegam a Ele. Se você chegar a Ele, Ele vai socorrer você. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14, você vai encontrar isso. Outra coisa, irmãos, para os que estão famintos, o Senhor é o abundante alimento. Irmãos, quem alimenta a nossa alma, quem alimenta o nosso espírito é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta, irmãos, nós buscarmos alimento em outra fonte. Ele disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimenta de mim, esse viverá para sempre, viverá eternamente.
O Senhor é a nossa fonte de alimentação, irmãos. Por isso que nós temos que cultuar o Senhor, nos alimentando dele, para que nós possamos viver uma vida abundante nesse mundo. Abundante em que sentido, pastor? A nossa alma saciada, o nosso espírito em regozijo, em comunhão com o Senhor. Outra coisa, irmãos, para os que estão tristes, animados, o Senhor é abundante consolo e renovo. Quem nos consola e nos renova diante das situações adversas é o Senhor. Um bom livro pode fazer você pensar. Uma boa mensagem pode levar você a ter comunhão com Deus. Mas quem vai te consolar e te renovar é o Senhor. Ele é o nosso consolo. O salmista chegou a dizer assim, olha, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram. Mas quando ele buscou socorro em Deus, refúgio em Deus, ele foi consolado por Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós, para termos vida abundante, para sermos consolados e para serem renovados, é só através do Senhor Jesus Cristo. Se não for Ele, nunca vão ser consolados, não. Pode até alguém dar um telefonema para você, ou conversar com você, dar uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de consolo, mas não vai causar efeito. Agora o Senhor nos consola. Ele nos coloca nos seus braços e através do seu amor, que é o amor eterno, o amor verdadeiro, Ele nos consola, irmãos. Ele nos dá amparo, nos protege, porque Ele faz isso com as suas ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pasto. Outra coisa, irmãos, para os que estão inseguros, iludidos, o Senhor é abundante segurança e satisfação pessoal. Irmãos, aqui eu quero parar um pouco. Nós vivemos numa época tão terrível, que a insatisfação pessoal está generalizada. Generalizada. Falo sem medo de errar. A mulher não está contente com o marido não está contente com a mulher, o pai não está contente com os filhos, o filho não está contente com o pai. Está que nem a moda do Tião Carreiro e Pardinho lá. Está a mesma coisa da moda do Tião Carreiro e Pardinho lá. A coisa está feia, a coisa está preta. Está a mesma coisa. Mas tem uma coisa, irmãos. Deus está vendo a sua igreja. E você é filho de Deus. E Ele protege você. Para os inseguros e iludidos, o Senhor é abundante segurança e satisfação pessoal. Quem vai fazer você se satisfazer com o que você é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai dizer para você o valor que você tem para Ele, não é para outra pessoa, não. A insatisfação hoje é tão grande que as pessoas não se conformam de ser o que elas são. Irmãos, você viu aquela reportagem? Lá na Inglaterra, lá as moças estão comendo algodão para encher o estômago, para enganar o estômago. E as moças desmaiando, né? Desmaia na passarela, desfilando. A outra desmaia dentro do metrô, a outra. Aí os médicos, vai chegando no médico lá, o estômago cheio de algodão, para enganar a fome. Insatisfação com aquilo que a pessoa é. O loiro quer ficar moreno, moreno quer ficar loiro. Meus irmãos, Deus te fez assim porque Ele te ama do jeito que você é, rapaz. A insatisfação pessoal é uma redundância nesse mundo. Eu nunca vi uma época, uma geração tão perversa como essa. A insatisfação de tudo quanto é generalizada. Ninguém está contente com o que Deus fez. Mas Jesus te ama da maneira que você é. Ele pagou o seu preço. Ele pagou lá na cruz do Calvário pelo que você é. Não é pelo que você quer ser, não. É pelo que você é. E às vezes, irmãos, a nossa insatisfação é tão generalizada, sabe? A gente, irmãos, um quer ter o cabelo enrolado, outro quer ter o cabelo liso, outro, irmão, um quer ter o cabelo mais claro, outro tem cabelo mais escuro, agora tem cabelo azul, vermelho, preto e castanho e tanta coisa. Irmãos, insatisfação, irmãos.
Só quem pode satisfazer o ser humano é Jesus. Só Ele satisfaz. Só Jesus o satisfaz, irmãos. Porque do contrário, irmãos, concluindo, para nós acabarmos, concluindo, o que é vida abundante então? Vida abundante, irmãos, é a nova vida que o Espírito Santo proporciona a cada cristão pela morte expiatória do sumo pastor Jesus Cristo. Então, vida abundante é a nova vida que o Espírito Santo nos dá. Irmãos, vida abundante, irmãos, pode ser uma vida regada de dinheiro? Pode. Pode ser uma vida regada de prazeres? Pode. Mas a vida abundante aqui no texto é aquela que o Espírito Santo te dá. O que o Espírito Santo tem dado para você? Desfruta os melhores momentos de comunhão com o Senhor. Desfruta os melhores momentos em companhia com o Senhor. Quando você puder conversar com Ele, converse. Mesmo trabalhando, andando. Mesmo você louvando ao Senhor. Mesmo você fazendo qualquer coisa, você pode desfrutar desse momento com o Senhor. Irmãos, vida abundante é isso, é vida que o Espírito nos dá, irmãos. Mas o nosso conceito é mesquinho. Às vezes nós achamos que nós não temos vida abundante. Devido às provas, devido às lutas, devido às dívidas, devido a um monte de coisa. Mas a vida abundante está dentro de você, é o Espírito Santo que Deus te deu. Como dizia Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 30, o Espírito que você foi selado para o dia da redenção, a tua passagem já está comprada, o preço já está pago, o céu te espera. Aqui muitas vezes não temos nenhuma casa para morar, mas lá nós temos uma casa com ruas de ouro. Olha só rapaz, olha só que coisa impressionante. Aqui nós precisamos de médico, às vezes tem que marcar médico para fevereiro. Agora marcando para fevereiro. Lá não vai precisar de médico, não vai precisar de lágrimas, não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter nada. Deus já colocou essa vida abundante dentro de você. E você possui isso gratuitamente, dado pelo Senhor Jesus Cristo. E ninguém acreditava no Senhor, mas alguns creram. E é o nosso caso aqui que nós cremos. Segundo lugar, a vida abundante é a proteção que o Supremo Pastor tem pelas suas ovelhas. Ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. O que Deus tem feito por cada um de nós, nos guardando, nos protegendo a cada dia nesse mundo perverso. O que tem acontecido ao nosso derredor. Irmãos, somos louvar o Senhor ontem na igreja lá, e graças a Deus foi um grupo bom. Os irmãos até agradeceram a nossa presença lá. E eles convinham um dia pagar a visita aqui para nós, e vem mesmo, que eu conheço lá os irmãos, eles vêm mesmo. Quando nós estávamos lá, rapaz, a batida de carro lá, né, irmão Cid? Ladrão fugindo da polícia lá, e rapaz do céu. Mas graças a Deus a igreja está orando, na igreja não acontece nada, vai embora, vai com Deus. Até onde Deus quiser, senão depois tem um poste esperando, né? Irmãos, se não fosse Deus te proteger, meu irmão, a proteção que Deus te dá, irmãos, a proteção que Deus dá para as suas ovelhas, guardando no seu redil, guardando no seu curral. E por último, para encerrarmos, a vida abundante é a garantia de acesso a Deus por meio do Supremo Pastor. Aonde você estiver, você fala assim, agora eu vou entrar no céu. Rapaz, para pensar nisso. O ser humano, em carne e osso, agora através de Jesus Cristo, eu vou entrar no céu. Em oração você entra, através do Espírito Santo, através daquilo que Deus te deu gratuitamente, mesmo sem merecermos, porque nós não merecíamos nada disso. E se você ver aqui, a conclusão desse capítulo aqui, você vai ver exatamente isso aqui, ó. Olha só, se não faço as obras de meu Pai, não me acreditem, mas se faço e não credes em mim, credes nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
E os camaradas ficaram tudo revoltados com o Senhor. Muitos iam ter com ele, diziam, na verdade, João não fez sinais algum, mas tudo quanto João disse, desse era a verdade. E muitos ali creram nele. Eu quero que você creia que o Senhor Jesus Cristo está em você e com você, procurando o melhor para a tua vida. O Senhor é tudo isso para nós. Agora o que nós somos para Ele? Ovelhas. E temos que ter um relacionamento de ovelha para pastor. Ele fala conosco. E nós temos que falar com Ele. O homem que cria a ovelha lá e falou assim, interessante que quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, época do sol quente, quando vai chegando no meio-dia, às vezes as ovelhas estão no meio do pasto assim, aí as ovelhas procuram um local, sol está quente, eles procuram um local para se abrigar. E se ela acostumar, tiver uma árvore, a árvore perdeu as folhas, elas vão para aquele lugar lá, e não tem folha, não tem proteção do sol, né? Elas vão ficar no sol e ficar berrando. Então, tem que ir lá, trazer elas para um lugar para proteger do sol. Quantas vezes Jesus tem feito isso com você? Você está tomando o sol escaldante das intempéries da vida, e Jesus vai lá e pega você e traz para proteção, te guardando, te protegendo e fazendo de você uma pessoa agora alegre e contente, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor é tudo isso para nós. Que nós sejamos, irmãos, que nós sejamos ovelhas com relacionamento pessoal com esse pastor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.